Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Como sempre, é um prazer estar aqui e a gente hoje tem uma missão muito importante para quem está fazendo a prova, quem vai fazer a prova do CBO em 2025 ou mesmo o teste do Progresso. Quem é nosso aluno, quem ainda não é nosso aluno também, nosso compromisso aqui é te entregar uma revisão de cristalino e catarata focada em prova, tá? Então é um tema aí que é quase 10% da prova e a gente vai aqui em uma hora e pouquinho, talvez, revisar esse tema com vocês, pessoal. E aquele disclaimer inicial é focado em prova aqui. A gente tem N podcasts super profundos sobre biometria, lentes trifocais, lentes históricas, foco estendido. Cara, aqui não é o objetivo, aqui é uma revisão do que cai na prova do CBO. Então é muito mais parte de bases, alterações congênitas, uma pincelada de lentes, complicações, mas é aquela coisa, né? Um papo mais direcionado aqui para ser didático. Estou aqui mais uma vez com a companhia dos meus queridos colegas, queridos professores, Flavinho, Pedrinho e Iago, sejam bem-vindos, amigos. Obrigado, Bernardo. E aí, galerinha, tudo bem? Tema muito importante, né? Que chama muita atenção na nossa prática, mas é uma das principais áreas em prova e é isso que a gente vai conversar com você hoje. Vamos que vamos. Olá a todos, muito prazer em estar aqui para falar desse tema do nosso dia a dia, né, pessoal? Então, do ambulatório, de quem já formou, então muito bacana ter essa oportunidade. É isso, eu vou falar de uma parte que não é tão do dia a dia e por isso também é importante da gente dar muita atenção. É verdade, essa parte de bases, né, e às vezes é uma prova inteira dedicada a isso e não é uma coisa do dia a dia, né? A gente não tá lá examinando uma catarata, a gente faz assim, pô, é nuclear, é subcapsular, como é que é a biometria, qual a dificuldade da cirurgia, a gente não tá preocupado assim, qual o diâmetro do cristalino, qual o raio, qual a curvatura, qual a origem embriológica. Mas cai, né? Então vai lá, Iago, começa com essa parte pra gente poder já parar de enrolar e ir pro conteúdo. Vamos lá, gente. Era exatamente isso que eu pensava quando eu estava estudando. Eu gostava de dar muita atenção para esse tema, porque ele não é tão cotidiano. E nos últimos 5 anos, caíram 21 questões desse tema, juntando bases e alterações congênitas do cristalino. E aí, a gente partindo ali já para a embriologia, a gente tem que lembrar que ela vai ser originada ali na região do prosencéfalo, mas a gente não tem que ficar, como na córnea, decorando tanto as semanas assim. O mais importante é a gente saber que a origem do cristalino é do ectoderma superficial. Porque isso a gente consegue fazer uma correlação clínica com algumas cataratas que vão estar relacionadas com doenças da pele, né? E aí, aqui tem algumas coisas específicas que a gente precisa lembrar. Alguns pontos chaves que tem que saber de embriologia do cristalino e conclusões que a gente vai tirar disso. Então, a gente tem que lembrar que o cristalino é envolto por uma membrana basal basofílica. E isso acontece porque quando está acontecendo o estímulo lá para o placóide do cristalino, ele invagina. E isso faz com que o epitélio fique para dentro e a membrana basal fique para fora, que vai gerar até ali uma capa protetora antigênica para o cristalino. E aí disso a gente vai tirar algumas conclusões. O primeiro é que ele vai estar coberto por essa membrana basal basofílica. Outro é que, conforme vai acontecendo o desenvolvimento do cristalino, as células epiteliais lá da parte posterior vão migrando para a anterior. E isso faz com que elas gerem uma monocamada cúbica e também que fique sem células epiteliais lá na parte de trás. Daqui dessa parte é basicamente isso que a gente precisa saber. Só que todo o estímulo que acontece para a formação e para o desenvolvimento do cristalino faz com que seja necessário ali na embriogênese que tenha uma vascularização melhor para o cristalino, que a gente sabe que depois não vai mais ter. Então a gente vai ter a túnica vasculosa lentes ali relacionada com o vítreo primário, que começa a regredir ali para o 9º mês, vai ter a regressão total, e é por isso que crianças que nascem prematuras, a gente não consegue ver muito bem o fundo de olho. Às vezes a gente tem uns resquícios dessa túnica vasculosa lente, que aí vão se desenvolver e vão mostrar para a gente como o ponto de Mittendorf, as estrelas epicapsulares, um resquício de membrana pupilar, e até o mais grave de todos, né? Que seria aquele estágio que já tem uma fibrose retrolental, que a gente não vai conseguir ver nada do fundo de olho da criança, né? E aqui também eu queria chamar a atenção para 3 eventos tardios que acontecem, que são a regressão da membrana pupilar, a mielinização do nervo óptico e a vascularização da retina temporal. Não precisa saber tanto quando eles acontecem, mas assim, é importante a gente saber que eles vão acontecer lá para o fim. E aí, falando do cristalino em si, ele é uma membrana biconvexa de mais ou menos ali 21 dioptrias, ele é avascular, não tem linfáticos, não tem nervo, que acaba sendo uma característica das estruturas que a gente quer que sejam transparentes, né? E aí, como eu já expliquei, a membrana basal dele vai estar pela parte de fora, ela é basofílica, como é uma membrana basal, vai ser composta de colágeno tipo 4
E também, como ela é formada por colágeno tipo 4, ela é acelular. E é importante a gente saber também de algumas espessuras, porque isso a gente consegue correlacionar com a nossa prática clínica ali, a dificuldade que todos temos ali na catarata, a preocupação que todo mundo tem de romper a cápsula posterior, vai estar correlacionado com o fato dela ser mais fina. Então ela tem ali por volta de 4 micras, e a anterior vai ter 3 a 4 vezes esse tamanho, então ela vai medir ali meio que 14 micras. E aí, outra parte importante é a gente saber o que eu já disse para vocês, que o epitélio é uma monocamada cúbica. E na região do Equador tem algumas coisas específicas que a gente precisa saber relacionado ao cristalino. O primeiro que ela é a região ali que vai ter a mitose, né? Vai ser onde vai acontecer, é o centro germinativo do cristalino, que vai estar localizado mais na região pré-equatorial. E eu gostava de lembrar disso, porque tem uma questão específica do CBO que cobra que a gente tenha esse conhecimento, lembrando que o epitélio só está na parte anterior. Então, a zona germinativa também vai estar um pouquinho deslocada para a anterior, ali no Equador. E ela vai estar protegida pela íris, porque como é a região que tem mais mitose, a gente teria um risco maior de ter mutações nessa região. Mas como ela está protegida pela íris, é mais incomum que isso aconteça, né? Outra informação importante é que como esse crescimento acontece do Equador para o centro, se a gente tem opacidades mais centrais, isso em geral vai trazer a informação para a gente de que aquela catarata já é mais antiga, ela surgiu antes no desenvolvimento. E aí, para a gente lembrar aqui de outro ponto importante, que são as ônulas, o principal é a gente saber que ela tem origem ali no epitélio não pigmentado do corpo ciliar. Para fechar essa parte, a gente tem aquela diquinha da aula, que é para lembrar que cristalino tem 4 sílabas e tem 10 letras, né? E aí essa dica é para a gente lembrar que, em geral, a espessura do cristalino vai ser de 4 milímetros e o comprimento vai ser de 10 milímetros. Essa diquinha é importante para a gente saber. E outra coisa também é lembrar que a curvatura posterior é maior do que a anterior. Só que quando a gente tem uma alteração relacionada com a acomodação, é a anterior que vai mudar mais. Então ela vai se tornar mais curva, permitindo que a gente tenha essa variação. E o CBO sempre gosta de fazer comparações, né? Então ele gosta de comparar os componentes que compõem o cristalino para os componentes que compõem o moracoso. E a gente vai lembrar que o cristalino é bacana, né? Porque ele tem baixo cálcio e carboidratos. E ele também tem baixo sódio. E como junto com o sódio vai o cloreto, ele também vai ter níveis mais baixos de cloreto. E como o cristalino é avascular, eu já disse para vocês, e tem essa membrana basal que está cobrindo ele, protegendo ele, a gente vai ter um sistema de metabolismo que vai ser relacionado com a glicólise anaeróbia. Mas um outro ponto importante da gente saber aqui é que existe a via do sorbitol, que vai chamar a atenção principalmente em pacientes diabéticos, porque o sorbitol ele é hiperosmolar, então ele vai favorecer que tenha uma hidratação das fibras do cristalino, fazendo com que o paciente diabético tenha uma tendência maior de desenvolver a catarata. E aí, em relação já às alterações congênitas do cristalino, a gente tem que lembrar de algumas situações específicas. Tem que lembrar da afasia, que vai ser dividida na afasia primária, quando a gente nem formou o placóide do cristalino, e na secundária, que tem uma correlação importante com a rubéola, que é quando a gente tem uma reabsorção disso. Já quando a gente pensa nos colobomas, eles também vão ter essa diferenciação de primário e secundário. Mas o coloboma em si, ele vai se apresentar pra gente como uma indentação. É como se tivesse dado uma mordida ali e tivesse faltando um pedaço do cristalino. A localização deles mais comum vai ser nasal inferior. E aí tem essa questão dele ser primário, quando é uma alteração que é só do cristalino, ou secundário, quando ele está correlacionado com uma alteração de zônula e corpo ciliar. E o CBO fez uma pegadinha aqui que pegou muito aluno bom esse ano. Por quê? O coloboma de cristalino, ele é um coloboma atípico. O que isso quer dizer? Ele não está relacionado com a fissura embrionária, que vai ser ali de tecidos relacionados ao neuroectoderma. Os colobomas típicos, que são retina, nervo óptico e íris, eles estão correlacionados com o atípico. Quem sabia esse conceito do típico e do atípico pode ter confundido quando ele falou que eles tinham correlação. Mas realmente existe essa correlação. Outra coisa importante da gente lembrar é do lente-cone, principalmente aquele que está relacionado ao Alport, porque a gente tem a dica da aula também, que é o Alport bi. Alport, para a gente lembrar do A, que vai ser relacionado com o lente-cone anterior. O Alport, que é um nome no masculino, para lembrar que é mais comum em homens. E o bi, que é para a gente lembrar que ele é bilateral. E vai diferenciar ele completamente do outro lente-cone, que é o lente-cone posterior. Vai ser mais comum em mulheres e tudo. Em relação às ectopias lentes, a principal
vai ser o Marfan. Só para você dar uma descansada na voz, mostrar aqui um coloboma de cristalino, só para ilustrar aqui para o pessoal. Tá? Então aqui percebam que falta tecido cristaliniano aqui inferiormente. E como o Iago falou, um coloboma atípico. E aí eu já vou botar a imagem aqui de ectopia para você continuar, só para você dar uma descansada. Boa, valeu, Bernardo. Mas é essa questão, né, do coloboma atípico, que é atípico, foi uma pegadinha aí que eles pegaram muita gente boa, porque não é todo mundo que sabe essa diferenciação do coloboma atípico pro atípico. Às vezes a pessoa que não tinha esse conhecimento acertou mais fácil a questão, né. Mas em relação às ectopias, né, a gente tem que lembrar de Marfan, que eu vou perder um pouquinho mais de tempo, porque ela é a principal ectopia, né, tem que ser um pouco mais específico, lembrar que é uma herança autossômica dominante, vai estar relacionado ali com a fibrilina tipo 1, que é um dos componentes de formação da zônula. Esse paciente vai ser um paciente bem alto, que tem dedos longos, então vai ter essa aracnodactilia e tem uma alta incidência de aneurisma de aorta. Então, quando a gente estiver avaliando esses pacientes, a gente tem que lembrar de fazer essa investigação sistêmica também. E da parte ocular também, esse paciente aqui é muito rico de alterações. Ele vai ter degeneração do tipo látice, ele vai dilatar pior, vai ter a ectopia lentes, e isso tudo traz dificuldades para a cirurgia dele, porque como é um paciente que tem uma malformação, ele também pode estar associado ali com uma disginesia do trabeculado, fazendo com que esse paciente tenha glaucoma. As outras doenças que tem, são importantes que a gente lembre daquela balança da aula. Marfan, que é um nome menorzinho, quando a gente coloca na balança, sobe. A homocistinúria e vaiomarquesane são mais letras, é mais pesado, então elas vão descer. Isso ajuda a gente a lembrar de quem sobe e quem desce nas ectopias lentes, que já direcionam a gente para muitas questões ali. E aí, em relação a essas duas que eu falei para vocês, vaiomarquesane e homocistinúria, as duas são autossômicas recessivas, e a principal diferença é que na homocistinúria a gente tem um paciente que tem aspectos marfanoides, só que ele vai ter cabelo branco e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Em vaiomarquesane não, a gente tem o outro lado, porque vai ser um paciente baixinho. Eu decorava antes de saber da dica da balança, eu decorava assim também. Marfan é o cara grandão, então sobe. Vaiomarquesane é o cara baixinho, então desce. E vaiomarquesane tem uma correlação muito importante com microesferofacia também. Essa imagem que está aí na tela, microesferofacia. Percebam como o cristalino é pequenininho, né? Ele nem consegue chegar aqui na borda da íris da pupila dilatada, né? Então o cristalino mais globoso e pequenininho. E aqui ele é ectópico, né? Então, bem interessante. Exato. E acho que é interessante a gente frisar, né? Então, aqui voltando lá naquela imagem de Marfan, que eu acho que é muito importante, né? Então, luxação pré-temporal superior, associação com glaucoma, com descolamento de retina também, por conta de degeneração látice. Um detalhe interessante é que essas subluxações associadas a essas doenças sistêmicas, elas são mais progressivas também, né? Então, esse é um detalhe que a gente até conseguiu anular uma questão da última prova por conta disso. Porque se você tem, por exemplo, uma subluxação traumática, né? Então, chega um paciente com uma subluxação de cristalino, mas porque ele teve um trauma. Se você terminou a cirurgia dele com a lio centralizada, a tendência é que esse paciente fique bem pro resto da vida, porque não é uma condição progressiva, né? Então, você colocou ali um arame endocapsular, eventualmente, centralizou essa lio, esse paciente vai ficar bem. No paciente com Marfan, isso já não é verdade, né? Isso pode ser que você termine a cirurgia lindamente ali, o paciente, alguns anos depois, evolua com uma lio no vítreo, porque é uma doença progressiva, uma doença que ele tem uma mutação na fibrilina que acaba afetando as zônulas dele. Então, é interessante esse conhecimento de saber que existem algumas doenças sistêmicas que vão causar subluxação e serão mais progressivas, e enquanto o trauma, que é a principal causa de subluxação, é uma condição pontual, né? Pontual, a gente percebe isso na prática também, a gente conseguindo ali, às vezes a gente tem até uma tolerância maior para a quantidade de perda que o paciente teve se foi um trauma, do que em relação se foi uma ectopia lentes ali por conta de uma doença zonular, né? E aí, só em relação à vaiomarquesane, que eu acho importante da gente lembrar também, é aquela questão do bloqueio pupilar intermitente que acontece, que por conta dessa o cristalino é menor, e aí da esferofacia, vai ter um bloqueio pupilar que a gente precisa tratar com cicloplégicos, que é diferente do que acontece quando a gente vê um paciente ali que está com glaucoma agudo, que a gente vai colocar a pilocarpina, né? Justamente para jogar o complexo cristalino, diafragma cristalino para posterior. Exatamente. Esse é um conceito que é importante da gente ter. O Dani até comenta na aula que ele pegou um caso desses no PS, é mais difícil da gente encontrar, mas que... Coisas de HC. Exatamente. No HC aparece ali, né?
E por fim, para a gente falar da catarata congênita, a gente tem que lembrar que ela mais comumente vai ser autossômica dominante, né? E a classificação vai depender de qual parte do cristalino está sendo acometida. Eu vou falar aqui das principais, a forma mais comum que é a zonular ou lamelar. Antes eles faziam essa diferenciação, mas no E CBO essa novo imagem, bem eles colocam característica, ela assim, junto. né? Uma opacificação bem central, preservando ali a periferia do cristalino. Então, bem típico aí essa catarata zonular lamelar, né? Que é o mais comum Isso. das cataratas congênitas. Exatamente. E aí a outra que é muito importante é a polar, né? Que a gente tem que dividir na anterior, que é mais benigna, mas vai estar ali relacionado com a anisometropia, e da posterior, que prejudica mais a visão por estar perto do ponto nodal, e também tem um risco, que a gente vai conversar também aí mais pra frente, que é de RCP, né? Por ter uma fragilidade ali na cápsula posterior. Em relação ao tratamento, a gente tem que lembrar de olhar para essa criança e ver qual a gravidade da opacidade que está acontecendo. Por quê? É uma cirurgia que inflama muito. A criança, ela funciona totalmente diferente. Então, a gente vai tentar, ao máximo, corrigir essa criança de formas que não dependam da cirurgia. Claro que a gente não vai atrasar uma cirurgia necessária, mas a gente vai avaliar a gravidade da criança. E aí, na cirurgia, a gente tem que lembrar que a cápsula Rex das crianças é mais difícil, a cápsula é muito mais elástica. Às vezes a gente pega até um paciente mais jovem, a gente tem essa dificuldade quando a gente está fazendo a faco. Vai precisar usar o Azotripan nesses casos, mesmo que a gente tenha um reflexo vermelho muito bom, a gente precisa usar o Azotripan por conta dessa capacidade dele de diminuir um pouco a elasticidade da cápsula anterior. 100% dessas crianças vão ter opacidade de cápsula posterior depois da cirurgia, então a gente vai ter esse passo diferente ali da cápsula Rex posterior intraoperatória, que pode precisar também de uma vitrectomia anterior. Só que às vezes a gente é ajudado ali pela hialoide dessas crianças, né? E aí não vem tanto vítreo assim. O implante da LIO tem que ser evitado, e aqui é meio controverso, porque o CBO antes falava de 1 ano, agora ele já fala acima de 2 anos só pra gente colocar a lente. E quando a gente coloca ela dentro do saco, justamente por conta dessa questão mais inflamatória do que tem. E a gente vai dar a opção principal por lente de PMMA, mas agora ele já coloca a opção também de colocar acrílico hidrofóbico. E o pós-operatório é difícil por conta de toda essa inflamação que acontece. Outra coisa importante da gente saber é quando fazer a cirurgia, né? E aí aqui também é um pouco variável na literatura, mas o ideal é a gente não atrasar demais, mas também a gente não vai submeter a criança a um risco desnecessário. Então, se for uma catarata unilateral, a gente tem uma tendência maior de ambbliopia porque a gente está deixando só um olho descoberto, né? Então, a gente vai ter a tendência de fazer essa cirurgia ali de 4 a 6 semanas. Se for bilateral, a gente consegue tolerar um pouquinho mais porque os 2 olhos estão sendo tapados. Claro que a gente não vai deixar passar de muito tempo isso, mas a gente vai fazer ali entre 8 e 10 semanas e a gente vai dar um intervalo seguro entre um olho e outro, mas de preferência que não passe de 1 semana, para a gente conseguir preservar os 2 olhos com uma visão adequada. E essa questão de lente em catarata congênita é bem controverso, assim, né? Porque na prática a gente vê que a maioria dos cirurgiões implanta lente, mas realmente o CBO e a Academia Americana falam que em abaixo de 1 ano não se deve implantar, o CBO até fala agora abaixo de 2 anos, mas eu acho que a informação ali mais precisa e que está na Academia Americana seria implantar em pacientes acima de 1 ano. Uhum. E a Academia Americana já fala em acrílico hidrofóbico como sendo a preferência. No CBO ainda tem essa informação do PMMA, mas a Academia Americana já fala como uma preferência para o acrílico hidrofóbico. E é interessante que, nesse caso, claro, tem toda uma programação cirúrgica, existem tabelas para você decidir qual olho você vai implantar, porque imagina, é um olho em crescimento, né? Então, um olho que se você focar a emetropia, existem correntes também, né? Alguns que focam na emetropia para garantir ali uma boa visão no pós-operatório e não ambliopizar, e outros já focam em pensar como é que esse paciente vai ficar depois de alguns anos, porque imagina, é um olho que vai crescer bastante, se você focar numa emetropia, você vai ter um shift, né, refracional muito grande. Mas, sem dúvida, ótimas explicações, né? Você pode fazer via pars plana, que eu acho que é a tendência atual, né? Fazer essa cirurgia toda via pars plana sem entrar na câmara anterior. Ou, né, enfim, alguns outros cirurgiões podem optar ainda pela câmara anterior, mas é uma cirurgia desafiadora. Tive a oportunidade de fazer alguns casos e a própria córnea também é elástica. Então, uma cirurgia que você tem dificuldade até para fazer incisão na córnea, para depois manter essa incisão selada, né? Então, tem que suturar. E, enfim, a cápsula Rex é desafiadora, então é uma cirurgia que parece fácil, mas não é. Uma cirurgia bem desafiadora. Mas ótimas explicações. Perfeito.
Vamos para frente. Vamos falar agora já de pré-operatório e focando já agora em adultos agora, né? Então vamos falar um pouquinho de pré-operatório aí, Pedrinho. Então, pessoal, né, o Iago falou da parte das crianças. E agora nós vamos pensar num paciente que chega geralmente idoso. Por que geralmente a catarata ocorre ali no paciente mais idoso? Com o passar da idade, o processo da produção das fibras cristalinianas, ele não para, ele continua. E o núcleo ele vai ficando cada vez mais endurecido, vai aumentando seu diâmetro anterior-posterior. E juntamente com esse processo, nós temos também a quebra ali das proteínas solúveis do cristalino. E essa quebra gera catarata senil. Então, vocês vão chegar lá com o seu paciente, ele geralmente é um paciente mais idoso. Nós iremos até comentar sobre outros tipos de pacientes que chegam um pouco mais jovens, mas geralmente o paciente mais idoso. E a primeira coisa é conversar com o seu paciente, entender, primeiramente, quais são os sintomas que esse paciente ele apresenta. É uma baixa acuidade visual progressiva, presença de halos, glares, que são ali compatíveis com uma catarata? É uma dificuldade mais para leitura, ou esse paciente não está tendo tanta dificuldade para leitura, está até melhorando? Isso são coisas que nós vamos precisar entender. Se o paciente ele tem uma catarata, nós precisamos ter sintomas que justifiquem, sejam justificados por essa catarata. A gente sempre tem que ter em mente o diagnóstico diferencial com outras condições. O paciente tem lá uma baixa acuidade visual ao acordar de manhã. Isso é muito estranho, então não tem tanta relação com a catarata, porque para muitos pacientes a catarata justifica tudo. Em seguida, nós temos que entender qual que é a demanda visual desse paciente. Esse paciente dirige muito à noite, ele trabalha com o quê? Ele lê muito? Como que funciona? Por quê? Para a gente poder escolher depois a lente intraocular adequada para cada caso. Então a anamnese ela ganha ali um ponto muito importante nesses pacientes. Terceiro que nós temos que entender são as patologias oftalmológicas pré-existentes e para a gente também programar a cirurgia de uma forma melhor. Então, se o paciente tiver uma pseudesfoliação, por exemplo, pode acontecer de ter uma fragilidade zonular e a gente tem que se preparar para que a gente tenha uma cirurgia segura para esse paciente. E juntamente com isso, também entender as medicações de uso sistêmico desse paciente para principalmente programar e entender algumas dificuldades. A gente sempre vê aquele senhor mais idoso lá que também tem um probleminha na próstata, para não esquecer da tansulosina, pessoal. O Bernardo vai falar, mas assim, todo ano tem questão sobre síndrome da íris flácida intraoperatória e a anamnese é onde você vai justamente entender se esse paciente ele apresenta ou não o principal fator de risco, que é o uso, né, dos bloqueadores aí, alfa-1, principalmente da tansulosina. Às vezes na residência, né, a gente faz as coisas na correria e às vezes alguém não falou pra gente, né, que é importante perguntar sobre isso e realmente é, pessoal. Então, assim, às vezes você é R3, tá doido pra fazer umas catarata lisa ali, tá no começo da R3, quer fazer aquela N2 que dilata bem, e aí você pode ser surpreendido com uma síndrome da íris flácida intraoperatória porque o paciente era usuário de uma medicação super comum para tratar a hiperplasia prostática benigna, que são os bloqueadores alfa-1 adrenergics. Então, realmente tem que perguntar. Eu diria que das medicações é a que mais vai influenciar na sua cirurgia, né? E os anticoagulantes, porque vai definir a escolha por bloqueio ou tópica muitas vezes. Mas assim, cara, bloqueador alfa-1 adrenergics tem que estar na sua anamnese. E até essa questão de anticoagulantes foi comentada na última prova do CBO, né? Então, para a gente poder escolher principalmente a técnica anestésica adequada. Depois que nós fizermos essa anamnese, a gente tem que, primeiro, fazer o exame oftalmológico completo. E não é só classificar a catarata. Nós vamos falar da classificação da catarata, mas o exame ele começa já na ictoscopia do paciente. Então, nós temos que observar se ele tem algum problema palpebral, um ectrópio, um entrópio que vai atrapalhar a cirurgia, uma pitose. Nós temos que analisar esse conjunto. Filme lacrimal para termos uma biometria adequada, uma avaliação ali de blefarite, de doenças externas, avaliar se a órbita é funda ou não, porque dificulta os movimentos cirúrgicos, então tudo isso tem que ser avaliado. E a gente já parte agora para a avaliação ali da córnea. Então, uma avaliação muito importante que nós vamos fazer, primeira coisa, clínica. Então a gente vai avaliar, há alguma opacidade corneana? Tem a presença de leucoma? E, principalmente, o endotélio desse paciente, ele é saudável? Por quê? Se o endotélio for saudável, a gente pode fazer uma cirurgia de catarata tranquila, né? Preservando, obviamente, o endotélio, gastando menos ultrassom. Mas se a gente tiver a presença de gutatas, nós temos que pensar. Esse paciente, ele consegue fazer uma cirurgia de catarata com um cuidado especial? Ou nós temos que partir para um combinado? Fazer um faco DMEC, principalmente um lamelar posterior. Então, pessoal, o CBO, ele fala ali que a partir de 600, 640 de espessura corneana, nós já temos que considerar um procedimento combinado. E sempre que houver a suspeita de presença de gutatas,
nós temos que fazer uma microscopia especular de córnea. Ah, Pedrinho, mas eu vejo, geralmente o pessoal pede de rotina microscopia especular. Geralmente sim, é um paciente ali lia o prêmio ou também um paciente para a gente tentar gastar o mínimo de ultrassom possível, mas a indicação da sua prova é, caso o paciente tenha suspeita ou presença de gutatos, que nós temos que fazer esse exame. Isso é cobrado. Perfeito. Quem opera a catarata sabe que na prática a gente pede microscopia especular, mas acho que é mais a questão de muitas pessoas não avaliam direito o endotélio, não quer gastar o tempo olhando, mas realmente se você examinar o endotélio, ver com o endotélio saudável, você não precisa pedir. A Mari sempre fala isso, né? Que é um exame que ela acha menos necessário porque ele pode ser facilmente substituído por um bom exame biomicroscópico. Ali. Sim, e interessante isso que o Pedrinho falou em relação à cirurgia combinada, né? É difícil achar categoricamente a indicação ali, né? O CBO fala exatamente isso que ele falou, acima de 600 a 640 micrômetros de espessura. Por que espessura? Porque a função do endotélio prejudicada vai levar a um aumento da espessura corneana por conta ali da bomba endotelial não funcionando muito bem. Existe um alto risco de descompensação endotelial que ele fala, né? E aí você pode até inferir, será que é para fazer um faco de MEC e tudo mais? Acaba que isso vai variar muito de serviço para serviço e é difícil bater o martelo assim na indicação, mas fiquem com esse número na cabeça, 600 a 640 de PAC, como sendo ali um indicativo de que você pode precisar de uma cirurgia combinada. E falando em cirurgia combinada também, Bernardo, nós temos que lembrar sempre de avaliar, né, a tonometria, a pressão intraocular desse paciente e o nervo óptico para decidir também se esse paciente ele precisa de uma Phacotrec e hoje em dia com os dispositivos mais modernos, as cirurgias minimamente invasivas que são muito realizadas conjuntamente. Mas vamos focar na Phacotrec aqui, que é o que cai na prova. Quando que um paciente com glaucoma, nós temos que considerar fazer um procedimento filtrante associado à cirurgia de catarata. Caso esse paciente ele tenha uma catarata e um glaucoma descontrolado, ou caso, mesmo que ele tenha um glaucoma descontrolado, ele use 3 classes. Isso está na literatura, isso é cobrado em prova. E além disso, pessoal, então, a gente fez ali o exame ali da córnea, temos que observar se tem alguma uveíte ativa, e agora o diâmetro pupilar. Antes de chegar na catarata propriamente dita, nós temos que avaliar se a gente tem presença de sinéquia, se a midríase desse paciente ela vai ser satisfatória para a cirurgia, porque trabalhar com a pupila pequena, pessoal, é muito difícil. E nós temos que lançar mão dos dispositivos, gancho de íris, anéis de Malilginho, mais importante aí para fazer a midríase, e isso tudo é visto no seu exame pré-operatório, tá bom? E aí chega propriamente na classificação da catarata e tem alguns conceitos que nós precisamos saber. Então a catarata nuclear é um aumento ali da pigmentação do núcleo, muito associado com a senilidade, e sempre, pessoal, na prova, eles vão dar uma historinha bem clássica. O paciente relata que está com uma dificuldade para longe, mas para perto melhora. Por quê? Porque essa catarata nuclear induz uma miopização do paciente. Então, é batido em prova, tem que saber. Paciente miopizou, pensar em catarata nuclear. Outro tipo também ali relacionado à leitura, às vezes, que eles falam, é a subcapsular posterior. O que eu quero que vocês entendam da subcapsular posterior? Muito associada com o uso de corticoides, então pacientes jovens que têm ali essa catarata. Ela é formada no ponto nodal do olho, então ela interfere a visão muito rápido. Pode ser uma subcapsular que não seja tão densa, ela já abaixa muito a visão, gera muito sintoma. E em condições de miose, ou seja, alta luminosidade, ou que o paciente vá ler ali, né, na cincinesia, acomodação, convergência, miose, ele apresenta mais dificuldade. Então, se você tem um paciente que tem dificuldade para leitura e tem uma catarata, a gente tem que pensar, obviamente, né, numa catarata mais inicial, na subcapsular posterior. O Iago, ele até deu uma pinceladinha lá de um outro tipo importante, que a gente vai até mostrar a imagem, que é a catarata subcapsular anterior, que ela tem uma relação muito grande com pacientes que tenham problemas na pele, principalmente dermatite atópica. Por quê? É um problema, pessoal, que tem associação lá com a metaplasia do epitélio do cristalino, né, Iago? Então, isso é uma coisa que cai muito. E embriologia do cristalino, junto com a embriologia da córnea, é de prova mesmo. Então, todo ano cai, esse último ano não foi diferente, né? Então, a subcapsular anterior, ela é bem importante. Bom aqui é isso, né? Que tem uma correlação clínica da embriologia com a clínica do paciente. Essa catarata subcapsular posterior a subcapsular anterior em escudo, que tem relação com dermatite atópica, né? Então, ela tem muita relação. E o último tipo aí mais comum que nós vamos falar é da catarata cortical, né, pessoal? Então, é uma catarata que ela gera uma baixa acuidade visual mais tardiamente, porque o córtex, né, a gente tem ali, né, as fibras maduras que se rompem, e aí quando elas chegam no eixo visual, que vão atrapalhar esse paciente. Porém, elas podem liquefazer e formar uma catarata branca, assim, com uma intensidade e uma rapidez até muito grande, e o paciente queixar-se de um quadro mais agudo.
Então, pessoal, ali, estamos fazendo o exame oftalmológico. Estamos na catarata, a gente classificou. Temos que olhar se tem alguma opacidade vítrea também, uma hemorragia vítrea, para pensar também algum procedimento combinado com a retina. E o fundo de olho, pessoal, é obrigatório para todos os pacientes. E a gente vai focar em 3 partes principais nesse exame: nervo óptico, mácula e região foveal e a periferia da retina. Então, pessoal, nervo óptico para avaliar se tem ali alguma alteração, glaucoma, alguma alteração neurooftalmológica. Mácula, para a gente observar se tem indicação de fazer uma complementação para pacientes com monofocal, se tiver indicação de OCT para pacientes que têm alguma maculopatia. E para ali o prêmio a gente acaba pedindo para todos os pacientes, porque a gente tem que ter uma mácula saudável. E periferia de retina. Nós temos que observar se há alguma lesão predisponente de descolamento de retina. A pseudofacia, ela é um fator de risco muito importante para descolamento de retina regmatogênico. Então é fundamental um mapeamento pré e pós-operatório para a gente evitar que a gente passe despercebido alguma rotura ali, que o paciente tenha uma surpresa desagradável. Não, perfeito. Eu só queria dizer que realmente a gente tem que gastar tempo mapeando esses pacientes. Às vezes um cirurgião de catarata não tem esse hábito e é muito importante, tá? Então existe descolamento de retina até em pós-operatório precoce de FACO. Então, assim, tem que ficar muito atento porque a cirurgia aumenta em muito o risco de descolamento, especialmente em pacientes míopes, né? Esse risco aumenta demais. Então a gente precisa mapear e eventualmente tratar lesões predisponentes para não ter nenhum risco de descolamento de retina no pós-operatório. Eu queria só acrescentar um comentário que caía mais. Hoje a prova está mais sofisticada, mas antes caía muito assim, quais exames complementares são indicados e tudo mais. Eu queria aproveitar que o Pedrinho falou para já adiantar esse assunto. Seguinte, então fundo de olho, obrigatório, beleza. Todos os pacientes vão fazer fundo de olho. Se você não consegue ver o fundo de olho, está indicado um ultrassom modo B para você avaliar essa retina. Então, você não quer operar um paciente com descolamento de retina e fazer só uma FACO dele e depois ele está com a retina descolada e você não tinha visto. Então, é obrigatório, se o fundo de olho não for visível, seja por uma catarata total, seja por uma hemorragia vítrea e tudo mais, fazer um ultrassom modo B. Outro exame complementar, a gente já mencionou, microscopia especular de córnea, se houver suspeita de gutata ou se você identificou gutata no seu exame de biomicroscopia. E, por fim, uma coisa que caiu em prova, que eu acho também bem bobo, assim, porque é uma coisa que tem pouca acurácia, é o PAN, né, potencial de acuidade visual, que é um exame que estima a acuidade visual pós-operatória do paciente, assim, né, mas ele tem baixíssima acurácia em cataratas densas, baixa acurácia em acuidades visuais menores do que 20/200 e se houver outras patologias oculares, mas caiu em prova, é bom saber que existe o PAN, né, aquela coisa, se o paciente tem... A questão era assim, né? O paciente tinha acuidade visual de 0,1 e PAN de 1, quer dizer que é um paciente que tem uma boa probabilidade de ter um bom resultado com a cirurgia de catarata, né? Enfim, era mais ou menos essa a questão. E, pessoal, outra coisa muito importante é a acuidade visual, obviamente, documentar por fins jurídicos e também para a gente entender o quanto esse paciente vai melhorar e uma refração pré-operatória sempre bem feita desses pacientes. Dito isso, vamos citar agora... pincelar os fatores de risco que caem em prova. Então, tabagismo, pessoal, né? É um fator de risco porque aumenta ali o dano, estresse oxidativo, luz ultravioleta e o diabetes mellitus justamente pelo aumento da via do sorbitol. Álcool, pessoal, é o que todo paciente te pergunta e é controverso. Então, assim, antigamente, né, falava-se no CBO que o consumo moderado era protetor e o consumo excessivo era prejudicial. Hoje, no CBO, ele fala que o álcool é um fator de risco, mas na academia ainda mantém essa diferenciação. Então, pessoal, para finalizar essa minha parte aqui, nós vamos falar agora de um bate-bola rápido, jogo rápido, para a gente entender algumas cataratas que sempre caem, que são as cataratas especiais. Então, eu separei aqui para vocês alguns principais. O Bernardo vai mostrar as imagens. Então, a gente tem aqui, né, primeira coisa aqui, ó, catarata em gota de óleo, relacionada à galactosemia. E só para não confundir, o reflexo de gota de óleo do lenticone anterior do Alport. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? Então, sempre ter atenção com isso. Uma outra muito importante é a catarata em árvore de Natal. Ela é associada com a distrofia miotônica de Steinert, que nós vamos entrar mais nesse assunto lá em neuro, mas viu essa catarata, pensar na distrofia miotônica cristais de policromáticos ali, né? Então é bem característico, né? Distrofia miotônica. Dessa vez a galera não viajou no nome, né? Realmente parece uma árvore de Natal. Parece. No último ano, caiu na nossa prova, né? Que a gente sempre vem na cabeça as questões de um depósito ali das fenotiazinas no cristalino, gerando uma catarata subcapsular anterior estrelada. Então, lembrar da clorpromazina, principal fenotiazina. Aqui. E essa imagem, foi exatamente essa imagem que caiu na prova. E só um detalhe, então, já que falou de clorpromazina, também é uma causa de síndrome da íris flácida e também já caiu na prova. Eles cobraram
na história do CBO 15 vezes esse assunto ou mais. 14 foi com tanzolosina, uma foi com clorpromazina. A próxima vai ser a risperidona, Que hein? pode ser, eu coloquei isso na aula agora, tô pensando nisso mesmo. Risperidona, também tem alguns beta-bloqueadores que podem causar, eu tô colocando Sabe o que aquele eu acho tema também? muito quente. Eu gosto de perguntar, na minha anamnese eu pergunto isso, eu acho interessante de lembrar também. Eu sempre pergunto, principalmente pra mulher, que a gente não dá tanta atenção pra alfa-bloqueador, se já fez tratamento pra Que nefrolitíase. também pode ser utilizado, né? Que às vezes o pessoal usa ali... Para dilatar o ureter e tentar Exato. fazer um tratamento clínico de nefrolitíase. Então não é só próstata, o clássico é próstata, mas também pode ser utilizado na nefrolitíase. E sempre, pessoal, a gente tem que questionar histórico de trauma dos pacientes. Pode gerar uma catarata em roseta e não só isso. Mesmo que tenha uma catarata mais tradicional, vamos dizer assim, problemas anular, a gente tem que pedir uma UBM, né, uma outra sonografia biomicroscópica, caso seja necessário, para ver se tem alguma fragilidade ou coisas do tipo. E para finalizar, pessoal, depois de toda essa anamnese, bom entendimento, a gente precisa fazer o exame mais importante complementar, que é o cálculo da lente intraocular. Então, qual que é o objetivo da biometria para a gente entender o cálculo da lente intraocular? É encontrar a refração-alvo para uma determinada posição onde a lente vai ficar, que é a Effective Lens Position. É muito difícil a gente ter certeza onde a lente intraocular vai ficar. A gente tira a catarata, a cápsula pode vir para frente, ela pode ficar mais repousada atrás. Então a gente faz ali com todo um banco de dados, com análise ótica, um cálculo para a melhor refração possível para aquele paciente. E a gente tem ali duas medidas que são as mais importantes: o comprimento axial e a curvatura da córnea. Até as fórmulas mais antigas, elas tinham, né, até são cobradas às vezes na prova, a seguinte fórmula para a gente entender. O poder é a constante da lente, menos 2 vezes e meio o comprimento axial, menos 0,9 da ceratometria. E aí, ele sempre cobra na prova que o quê? Um erro no comprimento axial, ele influencia mais a biometria do que um erro ali na medida da ceratometria, tá bom, pessoal? E entrando ali nessas medidas, justamente para entender essas fontes de erro, nós temos que entender que a biometria ela pode ser realizada de duas formas principais. A melhor, a mais acurada, é a biometria óptica, que utiliza ali a interferometria laser, não é examinador dependente, porém para cataratas densas, pessoal, não vai bem, não passa bem, e aí a gente tem que usar a biometria ultrassônica, ou seja, o som ele vai passar por aquela catarata total ali, o R2 que quer fazer uma FEC lá no nosso serviço, ele tem que pedir a biometria ultrassônica. E a biometria ultrassônica também ela é muito batida em prova, diferenciar se ela é feita com imersão, que é o que a gente pode observar aqui, né? Você coloca um copinho ali e você faz a medida sem ter um contato direto com a córnea, ou de contato ali, né? Os dois tipos de biometria ultrassônica. E aí eles vão dar um gráfico para vocês lá, e caso você tenha um pico ali, como a gente pode observar, da sonda separado do pico da córnea, né? E o Bernardo tá ali apontando pra gente, a gente tem que falar que é a biometria por imersão. E se for um pico único, né, que é o da sonda mais o da córnea junto, é a biometria de contato. Uma dica bem básica mesmo para ajudar ele na hora da prova, né? Às vezes na ansiedade, né? Então às vezes uma diquinha boa. É olhar a quantidade de picos mesmo que a gente tem. Se a gente tiver 5 picos, é imersão. Então, por conta disso que o Pedrinho falou. Pico do probe, pico duplo da córnea, depois face anterior do cristalino, face posterior do cristalino, membrana limitante externa da retina. 5 picos. Na biometria de contato, 4 picos, né? Porque o primeiro é probe mais córnea, depois face anterior do cristalino, face posterior do cristalino, membrana limitante interna da retina. Sem contar ali os picos da esclera, que são aqueles picos descendentes ali do final. Tô falando os grandes picos que tem ali picos altos e retilíneos que a gente tem, que são os que representam as estruturas mais importantes. E até essa imagem mesmo já caiu, pessoal. Assim, qual é o exame demonstrado nessa imagem? Então isso é muito importante. Se você ver a sonda num copinho com soro, imersão. E a imersão é bem mais precisa do que o contato. Porque o contato é muito examinador dependente, né? Se você comprime demais, você vai subestimar o comprimento axial. Isso vai ser muito importante ali nos pacientes hipermétropes, pode gerar grandes erros mesmo. Já se você comprime de menos, está pegando ali mais o filme lacrimal praticamente, você pode hiperestimar o comprimento axial. Então a biometria de contato hoje, se você puder usar a imersão, é muito mais preciso. É claro que a óptica é a melhor, mas dentre as biometrias ultrassônicas que a gente vai utilizar geralmente nas cataratas densas, a de imersão é a preferencial. E já para emendar o assunto agora de lentes intraoculares que o Bernardo vai falar, pessoal, o cálculo da lente intraocular, ele é feito hoje em dia não só com essas medidas, a gente utiliza muitas outras medidas. Espessura corneana central, comprimento da câmara anterior e as fórmulas mais modernas que a gente tem, né, são as fórmulas ali que são a de Barrett, Kane, elas estão todas até reunidas na calculadora da Eskers, que tem todas lá para que a gente possa
juntar essas informações. Só que eles cobram alguns detalhezinhos ali de biometria que é bom a gente saber. Então, das fórmulas de terceira geração, mais antigas, qual que é melhor para míope? É a SRKT. Ontem a gente estava até conversando sobre isso, eu sempre dei o nome para ela de SRK míope. Então, sempre dei o nome para ela para você não esquecer. A melhor para hipermétrope é a Hoffer-Kiel, H de hipermétrope já dá uma ajudada. E para pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa, tem fórmulas especiais, a que a gente mais usa é a Barrett-Trucat. Então, Bernardo, passa a bola para você agora para falar um pouco sobre as lentes intraoculares aí. Perfeito. Ótimas explicações. Coloquei na aula agora também, só em relação a essa questão de biometria, eu coloquei a parte de biometria óptica, a parte de OCT Swept Source, né, que os novos biômetros, muitos deles, né, o Argus, o OA2000 da Tomei e também o IOMaster 700, eles trazem a tecnologia Swept Source que acaba dando mais penetração do que os OCTs, os biômetros ópticos antigos que eram por interferometria laser, então ele acaba conseguindo ler cataratas mais densas, porém, catarata branca total realmente ainda tem que partir para ultrassônica, não tem jeito. E só complementando em relação às fórmulas, hoje em dia, por mais que a gente continue com essa história, SRKT melhor para míope, Hoffer-Kiel melhor para hipermétrope, cara, na prática hoje é Barrett, Kane e Hill, né, enfim, as fórmulas mais modernas. A Barrett, a Higgs, a Olsen, a Holiday 2, a gente chama de quarta geração, são as fórmulas justamente que incorporaram aquelas medidas que o Pedrinho falou, né? Lens thickness, que é espessura do cristalino, comprimento branco a branco, idade do paciente, refração, também incorporaram espessura corneana, enfim, várias outras medidas e ficaram muito mais acuradas por conta disso, porque elas conseguem estimar o ELP, né, o Effective Lens Position, de forma mais acurada por conta dessas medidas. E existe ainda o que a gente chama de uma quinta geração, que é Kane, Hill, que incorporam também inteligência artificial e otimização populacional, né? Então o Hill, por exemplo, tem um banco de dados gigante que faz otimizações populacionais. E essas fórmulas mais modernas, cara, para olhos extremos, lentes históricas, né, lentes multifocais, pós-refrativas, ceratocone, a gente vai ter que lançar mão dessas fórmulas mais modernas. E olhos standard ali, 23 milímetros, sem nenhuma patologia, se você fizer as de terceira geração, claro que vai dar bom também, né? Uma SRKT mais para míope, enfim, mas se você for um olho padrão, não vai ter muito problema. Mas a gente, na prática, acaba fazendo mais quarta e quinta geração. Vamos falar de lentes intraoculares. Eu vou só botar aqui nas imagens já de uma vez, para a gente já poder falar a mesma língua e mostrar umas imagens. O Iago vai me ajudando aqui. Põe aqui pra gente. E só lembrar, pessoal, que vai sair a nova turma do Faco Premium lá para poder já introduzir esse assunto, né? E aprofundar mesmo, porque é um assunto que todo mundo tem muita dúvida. Então vai sair a nova turma lá, que aí as discussões são muito aprofundadas, é bem bacana o curso. Então assim, aqui lentes intraoculares, pessoal, mesma coisa, focal que cai em prova. Não vou ficar falando aqui de lente premium, nunca caiu uma questão de lente multifocal EDOF na história do CBO. Eu dou em aula, vocês veem lá que eu dou. Tórica até cai. Mas multifocal, enfim, trifocal, EDOF nunca caiu. Então eu não vou ficar falando isso aqui agora. A gente tem N podcasts sobre isso. Vamos lá, sobre lentes. Materiais. Materiais caem na prova. Sobre materiais, a gente tem que saber que existem 4 principais. PMMA é um material mais antigo, mas que tem ótima qualidade óptica, mas é um material rígido. Então foi caindo em desuso por ser rígido, porque teria que implantar para uma incisão de 6 milímetros. A gente não quer implantar. E ele ainda tem também um risco de degeneração do polímero que chama de degeneração snowflake. Ainda é utilizado esporadicamente para fixação escleral, alguns cirurgiões gostam, para cataratas pediátricas, mas na prática a gente usa muito pouco. Acrílico hidrofóbico. Esse é o melhor material que a gente mais usa hoje em dia, né? Então ele é hidrofóbico, então ele tem baixos níveis de hidratação, mas ele pode complicar com glistenins, que são vacúolos contendo água ali, já caiu em prova esse conceito, só que tem que saber que, embora seja feio ali o glistenin, né, a gente observa ali os vacúolos, ele não abaixa a visão, geralmente não é necessário o explante da lente na grande maioria das vezes. Tem alguma imagem de glistenin aí pra gente ver ou não? Não, a gente... Não. Boa, tá. Sobre o outro material, que esse cai muito na prova, acrílico hidrofílico. Por que cai na prova? Porque opacifica. E também na prática a gente, né, que opera catarata SUS, muitas vezes acrílico hidrofílico é a lente que a gente vai implantar. E são lentes que opacificam bastante. Essa opacificação, ela contém cálcio. E essa sim,
abaixa muito a visão do paciente, precisa ser explantada, e é muito importante diferenciar de uma opacificação da cápsula posterior, né? Aqui é o material da lente que fica branco, opacificado. O último material é silicone, também é um material que tem uma boa qualidade, também é hidrofóbico, não pode ser utilizado em pacientes que têm óleo de silicone na cavidade vítrea ou que tem uma chance de precisar de óleo de silicone na cavidade vítrea. Então, o paciente ali que tem uma alta miopia, pode precisar ter um descolamento de retina, você vai evitar, ou uma cirurgia combinada de faco com vitrectomia, você vai evitar as lentes de silicone. Além de serem lentes mais frágeis, tem um risco de dano na manipulação e no IAG laser, e também estão associados a um risco aumentado daquela síndrome de constrição capsular ou fimose capsular. Boa. Sobre desenho, borda quadrada e borda redonda. Borda quadrada é uma modificação justamente para diminuir a incidência de opacidade de cápsula posterior. Então essa é a diferença. Borda redonda opacifica mais a cápsula posterior, é uma superfície mais adequada ali para as células epiteliais migrarem da região anterior para a região posterior. Como o Iago falou, a opacificação da cápsula posterior nada mais são do que células epiteliais que migram de anterior para posterior, porque na cápsula posterior não tem células epiteliais. Então, a borda redonda facilita e a borda quadrada dificulta. Então, é isso que a gente tem que saber, que é menor incidência de opacidade de cápsula posterior. Número de peças. 3 peças e peça única. 3 peças é a que tem mais disponível no SUS, justamente porque ela é mais versátil. A gente consegue colocar aí uma LIO de 3 peças. O que significa ser 3 peças? Os ápticos e a zona óptica são estruturas separadas. O áptico pode ser colado ou encaixado na zona óptica. São materiais diferentes. Zona óptica, por exemplo, acrílico hidrofóbico, e o áptico de prolene ou de PMMA. Então são materiais diferentes, isso que significa ser 3 peças. É a que está mais disponível no SUS, é a mais versátil, porque a gente pode implantar tanto no saco quanto no sulco, né? Então, em casos de RCP e tudo mais, a gente pode botar no sulco com tranquilidade. Esses ápticos são fininhos, não vão provocar, muito, né, na grande maioria das vezes, não vão provocar uma síndrome uveíte glaucomifema, uma inflamação. Já a peça única é uma peça única diferente. Os ápticos e a zona óptica formam uma estrutura inteiriça, né, uma estrutura única, de mesmo material. E aí ela só pode ser implantada no saco capsular, por conta justamente desses ápticos aí mais robustos, eles precipitarem dispersão de pigmento, inflamação, se você colocar no saco, eventualmente. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma lente que você mal posicionou ela, um áptico ficou no saco, o outro ficou no sulco. Se for uma lente de peça única, muitas vezes vai gerar uma inflamação, você vai ter que reabordar esse paciente. Beleza. Sobre lentes esféricas e asféricas, só uma pincelada, caiu uma vez isso, e a questão foi até anulada, questão super mal feita, mas as lentes esféricas têm aberração esférica positiva, que é quando os raios da periferia convergem mais do que os raios centrais. E o cristalino, né, envelhecido, ele tem também aberração esférica positiva. Então você troca ali uma coisa pela outra, mas não resolve o problema do paciente, porque a córnea, na grande maioria das vezes, tem essa aberração esférica positiva. Então você acaba somando a aberração esférica positiva nesses pacientes, o que piora a qualidade visual. Porém, como você acaba tendo mais aberração esférica positiva, você dá um pouco mais de profundidade de foco para ele. Então, a Mari até gosta de falar isso, né? Às vezes tem aqueles pacientes do SUS que a gente opera, se a gente testar a visão de perto, intermediária desses pacientes, eles muitas vezes vão ter uma visão intermediária até de perto razoável, por conta dessas lentes esféricas darem mais profundidade de foco, mas às custas de mais aberração, menor qualidade visual. As asféricas podem ter aberração esférica neutra, que aí realmente todos os raios convergem para o mesmo ponto, garantindo aí maior qualidade visual, ou podem ter aberração esférica negativa, né? Então tem vários modelos, diferentes aberrações esféricas, né? Então as aberrações esféricas podem ser neutra ou negativa, e a gente continua chamando elas de asféricas. A negativa é justamente para contrabalancear a aberração esférica positiva da córnea e gerar uma aberração total do sistema óptico menor. Beleza. Sobre opacidade de cápsula posterior, isso cai em prova, né? Quais são os materiais que mais opacificam dos que eu falei? PMMA e acrílico hidrofílico. Os dois materiais que são hidrofóbicos, o acrílico hidrofóbico e o silicone, opacificam menos. Quanto ao desenho, borda redonda opacifica mais, como eu falei para vocês. Quanto ao número de peças, quem que opacifica mais? Peça única. Por quê? É uma estrutura inteiriça, né? É mais fácil para as células migrarem do que a 3 peças. Quanto ao paciente, quais são os pacientes de risco? Congênita, a gente já falou, opacifica 100%. E as condições mais inflamatórias. Então, por exemplo, catarata associada a uveíte, cataratas traumáticas e 2 condições clínicas que é importante a gente saber, retinose pigmentar. Então, retinose pigmentar
opacifica muito a cápsula posterior e também a distrofia miotônica. Tá? Então, tratamento muito simples, né? Capsulotomia com YAG laser, não tem muito mistério, né? E sobre outra complicação ali que tem relação com opacidade de cápsula também, só que é uma complicação em relação à cápsula anterior, que é a síndrome de constrição capsular. Gosta de cair em prova também, caiu no meu ano, eu lembro direitinho uma questão de imagem. Quais são os fatores de risco para essa complicação? O que é a síndrome de constrição capsular primeiro? Começa a formar uma grande fibrose ali a nível de cápsula anterior, isso, e começa a haver uma contração dessa cápsula anterior, de modo que a abertura ali da cápsula anterior vai ficando muito pequena, por isso chama fimose, né? Tem uma associação com a fimose mais conhecida que vocês têm. Vai ficando uma abertura de cápsula anterior bem pequenininha, assim, e começa a contrair o complexo zonular, e isso pode gerar até subluxação de lente ali no longo prazo. Qual é o problema? Essa fibrose de cápsula anterior, além de poder gerar subluxação, também gera redução de acuidade visual, gera glare, gera embaçamento, porque a cápsula anterior fica fibrosada e com ali a abertura bem restrita, né? E o tratamento é até relativamente simples também, são incisões radiais com YAG laser. Eu achei bem, na minha prova, eu não esqueço, cara, ele colocou incisões arqueadas com YAG laser. Eu sabia que tinha que tratar com YAG laser. Aí eu falei, cara, arqueado, radial, mas tinha uma outra alternativa que falava que podia causar subluxação de lente, e eu tinha certeza que podia causar subluxação de lente. Então, é radial, você faz uns cortes radiais ali na cápsula anterior para aliviar essa tração. Boa, sobre lentes, aí tem ali, enfim, cara, vou pular lentes bifocais e trifocais que nunca caem em prova, tá? Então, licença poética pra gente ganhar tempo, vou pular para tóricas. Tórica cai. Beleza, lente tórica a gente utiliza para corrigir astigmatismo corneano regular. Na prática é assim, Bernardo? Não. Na prática, se for um RK, dependendo da topografia da córnea, a gente pode colocar. Em alguns casos de ceratocone, se você conseguir uma medida bem adequada ali do eixo e você achar que você está preciso, que você vai acertar esse eixo, dá para colocar. Mas na prova, astigmatismo corneano regular, beleza? Importante. As marcas da lente que a gente está vendo nessa imagem, elas são alinhadas geralmente com o meridiano mais curvo da córnea. Isso é importante a gente saber, já caiu em prova esse conceito. Na prática, a gente vai fazer ali a Barrett, né, vai calcular, ou outra forma de sua preferência, Kane e tudo mais, e ele vai te dar o meridiano de implante, considerando também a sua incisão, seu astigmatismo induzido, mas é muito próximo ao meridiano mais curvo da lente, o meridiano de implante. Outro detalhe importante que não tem a ver com lente tórica, mas tem a ver com astigmatismo, a nossa incisão, ela aplana o meridiano da incisão e encurva o meridiano a 90 graus da incisão. É um conceito que já caiu em prova também. Sobre lente tórica, né, a gente vai fazer o cálculo, né, vai utilizar uma calculadora para determinar ali o poder na toricidade da lente e o meridiano de implante. A gente vai fazer uma marcação de 0 a 180 com um marcador, que pode ser um marcador de pêndulo, pode ser na lâmpada de fenda, né, enfim, pode ser com aqueles marcadores de air bubble, enfim, qualquer marcador que você vai utilizar, ou pode ser no intraoperatório com sistemas eletrônicos, Varian da Alcon, Callisto da Zeiss, né, que muitos centros cirúrgicos mais modernos já têm, e acaba que a gente já tem ali no intraoperatório, no microscópio, o meridiano de implante da lente, sem precisar fazer obrigatoriamente essa marcação. Interessante fazer a marcação pelo menos do 0 e 180 no pré-operatório, mesmo se você for utilizar marcador digital, para, se ele não falhar ali na hora, você não está de mãos atadas, você pode converter para uma técnica mais tradicional. Mas é importante que essa marcação pré-operatória seja feita com o paciente sentado, por causa da ciclotorção que acontece em decúbito de até 15 graus. E isso é muito relevante, porque 1 grau de rotação da lente, 1 grau de implante ali num eixo errado, já perde 3% de correção daquele astigmatismo. Se rodar 30 graus, perdeu totalmente a correção do astigmatismo. Por isso é muito importante a gente fazer essa marcação com o paciente sentado e tomar as medidas necessárias para essa lente não rodar, como aspirar o metil, o viscoelástico embaixo da lente, você ter uma boa coaptação das bordas da sua cápsula Rexis com a lente, você deixar ali essa cápsula posterior também bem aderida à sua lente para evitar essa rotação. E os pacientes de maior risco são os pacientes automíopes, por conta de ter um saco capsular maior e uma lente também mais fina, por conta ali da correção da automiopia. Rexis muito grande, porque não vai ter essa coaptação adequada que eu falei. Enfim, saída, se você deixou vazamento no pós-operatório, se você deixou viscoelástico residual. E a gente vai reposicionar
Se necessário, se tiver um astigmatismo residual insatisfatório no pós-operatório, pode ser necessário reposicionar essa lente. Era isso, de lentes intraoculares, mais uma vez, pessoal, não cai, nunca caiu trifocais EDOF, a gente dá em aula, mas na revisão aqui, que é curto aqui, a gente não vai falar sobre elas. Bora, Flavinho, bola para você aí. Vamos lá falar então sobre aparelhos de Phaco, fluídica e pincelar algumas coisas de técnicas de fratura, né? Pessoal, a gente conversou profundamente em aulas sobre todos esses conceitos. Meu compromisso agora com você é para a gente ser bem pontual em termos de prova. E a gente sabe que existem diversos aparelhos de facoemulsificação no mercado, mas algumas coisas não mudam em relação a eles. Então, uma coisa que a gente tem com frequência é o pedal, que é praticamente uma terceira mão da gente. Tem que estar medular, né? O que a gente vai fazer ali com o pedal. Eu queria gravar aqui com vocês mais uma vez que esse pedal, ele além de ter alguns botões personalizáveis, a gente tem o acelerador propriamente dito, né? Aquele botão mais ajustável à medida que você pisa menos ou mais. E basicamente a gente tem aqueles 3 estágios. Eu preciso que você lembre que cada estágio, à medida que você vai avançando, você não vai deixando de usar aquela função que você estava. Dito de outra forma, quando você vai para o estágio 2, você pega o estágio 1 e acrescenta uma função. E quais funções são essas? No estágio 1, a gente tem a irrigação. No estágio 2, a gente tem a irrigação, mas também já começa a aspiração. E no estágio 3, a gente tem irrigação, aspiração, e aí sim começa a estrela do aparelho de facoemulsificação, que é o ultrassom. Beleza? Muito bem. Isso é o que eu preciso que você saiba basicamente sobre o pedal para sua prova. Mas aí quando a gente vai realmente falar sobre a caneta, a gente sabe que no início da cirurgia a gente precisa conectar a caneta no facoemulsificador, mas também precisa conectar a via da aspiração e também a via da irrigação. E aí, como é que essa caneta funciona para fazer a sua facoemulsificação? Ela basicamente funciona a partir da vibração de um cristal piezoelétrico. E até interessante porque o inventor da facoemulsificação, o Kellman, ele teve essa sacada genial de que ele poderia utilizar algo semelhante ao aparelhinho lá do dentista, o motorzinho do dentista, que também tem um cristal piezoelétrico. Então ele pensou se não dava também para utilizar alguma coisa vibrando dentro do olho para fraturar, para quebrar a catarata. E aí então, dentro de cada caneta tem um cristal piezoelétrico e eu preciso que você não tenha o seguinte conceito. Galera, à medida que você pisa no estágio 3 do seu pedal, não é a frequência da caneta que vai estar mudando, porque a frequência desse cristal piezoelétrico ela é uma frequência fixa, na faixa lá dos megahertz, bem alta, 27 até 60 mais ou menos. O que na verdade muda quando você pisa mais no estágio 3 é exatamente a excursão dessa ponteira, tá certo? E aí você tem mais ou menos ultrassom. É importante lembrar, então, já que a gente está gerando aqui energia com essa caneta, que, infelizmente, até hoje em dia a gente não tem uma máquina 100% perfeita. Então, uma parte dessa energia ela é convertida em calor. Esse calor dentro do olho poderia ser maléfico, mas a caneta é tão bem feita que a via de irrigação e a via de aspiração consegue fazer esse resfriamento, beleza? E lá na pontinha da caneta a gente tem a ponteira. E existem diversos tipos de ponteira que a angulação ali do bisel pode variar até de 0 até as mais modernas tem até de 60 graus. Mas o conceito que eu preciso que você tenha é que quanto mais angulado esse bisel, maior vai ser a sua eficiência de corte, maior vai ser a área de contato, maior vai ser a apreensão e maior é também essa área como a gente está vendo ali na imagem. A ponteira de 45 graus, quando comparada à de 0 grau, você percebe que a área é maior. E eu vou te falar já já que em um tipo específico de bomba de aspiração, que é a bomba peristáltica, para a gente poder gerar o vácuo, a gente precisa ocluir completamente essa ponteira. Então, se você tem uma ponteira com uma área maior, como é no caso das mais biseladas, você tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas nada que vai mudar a sua prática, tá? Mas uma questão mais conceitual, que você vai demorar um pouco mais para fazer esse vácuo. E aí, falando especificamente do corpo do aparelho, os aparelhos mais clássicos, a gente tem o BSSzinho, a garrafa que está acoplada, mas os mais modernos hoje em dia, eles já têm um processo de fluídica ativa, em que o bag do BSS está dentro lá do aparelho e placas conseguem comprimir ou descomprimir esse bag para aumentar ou diminuir a irrigação lá para dentro do seu olho. Mas a parte do aparelho de facoemulsificação que está diretamente relacionado à taxa de aspiração
e também o vácuo, é exatamente a bomba de aspiração. E em prova, o que preciso que você saiba é o seguinte, basicamente a gente tem 3 tipos de bomba de aspiração. A gente tem a peristáltica, que é a mais comum dos aparelhos de vácuo. A gente tem a Venturi, que é a que está mais presente nos vitreófagos. E eu preciso que você saiba só que existe a diafragmática. A peristáltica, galera, consiste no movimento de uma roldana que vai comprimindo tubos flexíveis e a partir dessa ordenha praticamente desses tubos, você vai gerando a aspiração. Porque dentro desse tubinho você gera uma pressão negativa e comparando essa pressão com a câmara anterior, que está maior, você tem a movimentação. Então, além de você saber que tem roldana, eu preciso que você saiba que para gerar o vácuo, você precisa ocluir completamente essa ponteira, tá certo? Isso é um conceito que cai na sua prova, e é o mais comum. Já falando agora do Venturi, ele não utiliza esse mesmo princípio aí das roldanas comprimindo tubos. O que ele utiliza, na verdade, é o próprio efeito de Venturi, que a galera da engenharia aí manja, inclusive testa coisas, perfis aerodinâmicos de carro, também de avião, num tubo de Venturi. O que é que acontece? Você aqui tem um ar comprimido que passa por um tubo de Venturi. O tubo de Venturi nada mais é do que um estreitamento. Nesse estreitamento você aumenta a velocidade e se você lembrar lá da sua época do colégio, quando você aumenta a velocidade de um fluido, você diminui a pressão. E aí a pressão passando nesse caninho, você tem um outro reservatório com ar. Esse reservatório vai jogar esse ar para esse outro tubo do tubo de Venturi, gerando uma pressão negativa nessa região, e aí o fluido consegue ir para esse reservatório. Esse é o tubo de Venturi, não tem tanto atualmente nos aparelhos de vácuo atuais, mas a gente tem nos vitreófagos. E para a gente produzir vácuo, a gente não precisa ocluir a ponteira. E da diafragmática, eu preciso só que você saiba que a gente tem um movimento de um pistão envolvido. Flávio, qual que é o mais seguro em termos de surge? A bomba peristáltica é mais segura. Por quê? Se a gente avalia um gráfico, a gente percebe que o vácuo ele sobe de uma forma mais lenta, de uma forma mais controlada em relação ao de Venturi, que a gente tem uma ascensão muito maior do vácuo em um menor tempo. Flávio, quais dão surge? Infelizmente todas, mas a gente grava que a peristáltica tem menos, beleza? E aí, já que a gente está falando da bomba de aspiração, vamos entender só alguns poucos conceitos acerca disso. A peristáltica, então, com a movimentação da roldana, se você movimenta mais ou menos essa bomba, você tem uma maior ou uma menor taxa de aspiração. Na sua cirurgia, como é que isso acontece? Se você está com uma baixa taxa de aspiração e o fragmento já está solto lá na câmara anterior, esse fragmento vai devagarzinho lá para a ponteira da sua caneta até ocluir. Se você tem uma alta taxa de aspiração, esse mesmo fragmento iria mais rápido para a sua ponteira. Então, falando de outra forma, alta taxa de aspiração, a sua cirurgia se torna mais rápido. Fragmentos vão mais para a sua ponteira. Só que a cápsula posterior, a íris, também podem ir mais rapidamente para a sua ponteira. Então, do mesmo jeito que você melhora a sua fluência na cirurgia, você pode ter também complicações de uma forma mais rápida. E aí, depois agora que o fragmento já está na sua ponteira, aí o vácuo ele começa a subir. E a alta taxa de aspiração faz com que o vácuo suba de uma forma mais rápida. Beleza, mas Flávio, você só está falando agora de coisas que você está tirando do olho. Mas a gente sabe que para uma boa cirurgia, a gente precisa ter um equilíbrio das coisas que entram e saem do olho. Qual que é o fator que você coloca dentro do olho? É exatamente o BSS, que vem lá pela sua irrigação. E quais são as coisas que saem do olho? Que são determinadas pela taxa de aspiração, pelo vácuo e também pelas suas perdas incisionais. Às vezes a gente está lá na nossa cirurgia, está tendo surge pra caramba, e o que é surge? É o colapsamento súbito da câmara anterior. Aí você vê lá a pupila fechando e abrindo, câmara anterior ficando mais rasa, até a cápsula posterior indo para sua caneta. E aí você não entende, a sua taxa de aspiração está até razoável, seu vácuo está bom, mas quando você olha lá para sua incisão, está uma cachoeira. Na principal, na acessória, então você está tendo muita perda incisional. E aí, para a gente finalizar minha parte, eu quero falar exatamente agora sobre a estrela do vácuo emulsificador, que é o ultrassom. Classicamente, o nosso primeiro modo de ultrassom que a gente tinha era o ultrassom longitudinal, em que a ponteira da caneta faz um movimento mais antero-posterior. Só que isso não era tão efetivo. Vai ter uso? Vai ter uso. Mas a nossa ponteira, no sentido antero-posterior, dissipa muita energia. E isso pode ser ruim para o nosso endotélio, por exemplo. Tá certo? E aí, pensando nisso, foi desenvolvido, por exemplo, o modo mais torsional, o modo mais transversal, em que você tem movimentos mais laterolaterais.
Isso otimiza mais a sua cirurgia, você dissipa menos energia, é melhor para o seu tecido, beleza? Só que o modo longitudinal, ele ainda tem uma boa função, por isso que a gente tem nos nossos aparelhos de faco hoje em dia, principalmente quando você, por exemplo, quer cortar, você quer fazer um sulco na catarata. Então o modo longitudinal, nesse momento, ele é muito interessante. E aí, galera, para a gente finalizar, a gente tem modos que eu quero até mostrar ali na imagem. A gente tem modo contínuo, a gente tem o modo pulsado e o modo burst. O modo contínuo é basicamente ali, você pisou no 3 é ultrassom toda hora. Toma-lhe ultrassom, não tem tempo de descanso. Então isso vai gerar muito dano, vai gerar muita energia dissipada. Quando que a gente vai utilizar, principalmente na cirurgia de catarata? Quando a gente quer fazer o nosso sulco. Então nas técnicas de fratura que você tem sulco, principalmente o dividir e conquistar e o stop and shop, é exatamente na confecção do sulco que a gente vai utilizar o modo do ultrassom contínuo. Agora, a gente tem ainda os modos pulsado e burst. Os dois são muito bons quando a gente quer fazer a conquista do fragmento. Então, por exemplo, na imagem ali, na parte mais superior, a gente tem o modo pulsado, em que você tem momentos em que o ultrassom está ligado e momentos em que o ultrassom está desligado, funcionando em pulsos. À medida que você pisa mais no estágio 3 do pedal, você está aumentando ali o poder em que cada pulso desse está tendo de ultrassom. E entre um pulso de ultrassom e outro, a gente tem um tempinho que a gente programa no aparelho para quanto tempo esse aparelho vai estar sem o ultrassom ativado. E o modo burst, já na imagem mais abaixo, a gente consegue perceber o que o próprio nome fala. É um modo de rajadas. Quanto mais você pisa no estágio 3, nesse caso aqui da imagem, a gente está tendo um encurtamento do tempo entre cada rajada dessa. E nesse caso aqui, a gente está tendo a manutenção do poder. A gente também poderia programar no aparelho para o poder também mudar. Mas nessa imagem aí você está vendo que a gente está no modo mais de manter no modo painel, né? A gente não está tendo mudança no perfil do ultrassom. Então, para finalizar, técnicas de fratura. Já falei para você duas que dependiam da confecção do sulco, que era o dividir e conquistar e o stop and shop. Geralmente são técnicas que a gente usa mais no início da nossa curva de aprendizado, mas é técnica de escolha de muita gente, tá certo? E a gente depende, então, se a gente quer construir um sulco, a gente precisa, então, que a gente tenha um alto poder do ultrassom, geralmente no modo longitudinal, e uma baixa taxa de aspiração e um baixo vácuo, porque nessa hora eu não quero aspirar a catarata ainda. Falando agora de outras duas formas de utilização de ultrassom, a gente ainda tem o Phaco Shop horizontal e o Quick Shop. Esses dois a gente não confecciona sulco. A gente já parte para quebras mediante a apreensão do cristalino, a gente não precisa de sulco. Nesses casos que a gente quer fazer uma apreensão, a gente quer então ter uma alta taxa de aspiração e um vácuo e um baixo poder do ultrassom. E para finalizar, a gente ainda tem várias técnicas, mas eu quero falar para vocês duas que estão no livro que não utilizam ultrassom para você fazer a fratura, que é principalmente o pré-chopper e o pré-slice. Muito bem, era isso. Boa, excelente. Então agora para finalizar a nossa discussão, eu vou falar um pouquinho para vocês das complicações, eu vou pedir para o Iago colocar nas imagens das complicações, que é o tema que mais cai em prova, tá, pessoal, de catarata, e é um dos temas que mais cai em prova de todos os temas do CBO, as complicações da Phaco. E a aula a gente divide de acordo com cada passo da cirurgia. Então vamos lá, primeiro passo da cirurgia, incisão. Então quais são as complicações da incisão? Bom, a incisão pode ser larga demais, e aí é muito tranquilo da gente entender. Se for larga demais, não vai ter uma coaptação adequada ali da luvinha com a borda da incisão, pode ter perda de BSS. Isso vai gerar um risco de surge, ruptura de cápsula posterior. Se for estreita demais, o instrumento entra muito apertadinho. Isso pode gerar descolamentos da DCM na hora de tentar inserir o instrumento e também pode gerar um risco ali de queimadura da incisão, que é justamente um superaquecimento da incisão, levando a edema e dificuldade de selar essa incisão. Por quê? Também porque está tendo muito contato da caneta, como o Flávio falou, a caneta esquenta. Ali é uma imagem de queimadura da incisão. Então, olha só, essa incisão é demasiada, é difícil de selar, tanto que o cirurgião teve até que suturar. Por conta, então, incisão estreita é uma das causas, porque tem muito contato ali da caneta com a incisão. Ela pode ser curta demais, então uma incisão que você não caminhou o suficiente na córnea, isso vai fazer essa incisão ser mais difícil de selar também. Aumenta o risco de descolamento da DCM, porque você entra muito na periferia, então você
pode levantar um flap de DCM mais facilmente. E tem mais astigmatismo induzido, essas incisões muito estreitas. Já as incisões muito longas, fica difícil de manipular os instrumentos, tem um maior risco de queimadura também por ser uma incisão com maior contato com a caneta, e também até dificulta a visualização da cirurgia, porque ao entrar com o instrumento você acaba dobrando aquela córnea, formando estrias. Falando agora especificamente da queimadura, que é algo que cai, volta lá na imagem de queimadura. Então, assim, quais são os fatores de risco de queimadura? Tudo que aumenta o contato da caneta com a incisão, ou seja, incisão estreita e incisão muito longa, ou aquilo que aumenta muito a temperatura da caneta, que é aquilo que o Flavinho falou, ultrassom contínuo o tempo todo. O nome do ultrassom contínuo, vai aquecer muito a caneta. Ultrassom longitudinal pra caramba, aquece a caneta também. Núcleos muito duros também, né? Acaba gastando mais ultrassom aquecendo a caneta. E existe uma síndrome da oclusão viscoelástica, que já caiu em prova também, que quando o viscoelástico dispersivo adere ali nas vias de irrigação e aspiração da caneta, que são as responsáveis por resfriar a caneta, e você acaba não conseguindo resfriar a caneta de forma adequada. Beleza. Outra complicação da incisão é o descolamento da DCM, que o Iago tinha mostrado, vou pedir para ele mostrar de novo. O descolamento da DCM, então, está associado a incisões muito estreitas, porque você entra com um instrumento muito apertadinho, incisões mais curtas também, porque você pode levantar esse flap de DCM, e muita manipulação, instrumental inadequado, e a Academia Americana traz que câmaras rasas e glaucoma são fatores de risco para descolamento da DCM. Qual que é a nossa conduta? Se for pequeno, ali, peri-incisional apenas, deixa quieto, faz nada. Mas se for pegar o eixo, essa córnea vai descompensar, porque se a DCM está descolada, não está tendo contato ali do endotélio com o estroma, então essa córnea descompensa. Então, se está no eixo, tem que intervir. Geralmente, uma bolha de ar ou bolha de gás, né, os mesmos gases, por exemplo, da cirurgia de vitrectomia, ou mesmo ar, né, C3F8, SF6, bota o paciente de barriga para cima, esse ar vai empurrar a DCM para o lugar e você pode resolver o problema. Em outros casos, você pode preencher a câmara anterior de viscoelástico para esse viscoelástico empurrar a DCM e você pode passar uma sutura de espessura total, pegando ali endotélio, DCM e estroma. Beleza? Bom, incisão era isso. Cápsula ou REX? Quais são as complicações da REX? REX pode ser pequena demais. Qual que é o ideal? 5 a 5,5 milímetros para cobrir ali meio milímetro da borda da lente. Se ela ficar pequena demais, tem aquele risco de síndrome de constrição capsular que a gente falou, que é muito importante, né? Então a gente precisa evitar. Se ficar grande demais, o que pode acontecer? Além de pequena demais, além da síndrome da constrição capsular, vai dificultar a sua fratura e a sua conquista, né? Porque você tem pouco espaço para trabalhar, e pode causar também bloqueio capsular na hidrodissecção, que a gente vai falar daqui a pouquinho. REX muito grande. Vai ter um risco aumentado de opacidade de cápsula posterior, porque não vai estar tendo uma boa coaptação da lente com a cápsula. Essa lente pode anteriorizar, e ao anteriorizar, ela pode também descentrar, se for uma lio tórica, uma lio multifocal, isso vai ser muito importante. E essa anteriorização pode até capturar na íris algumas vezes e causar ali complicações. E a REX pode ser descontínua, que é a chamada REX que correu, né? Ou, enfim, em casos extremos, a bandeira argentina. Quais são os pacientes de risco? Pacientes que têm uma pressão intracapsular muito aumentada, então cataratas brancas, traumáticas, cataratas em pacientes mais jovens. E é interessante saber as medidas para evitar essa bandeira argentina. Preferir anestesia tópica, se possível, para você, nessas cataratas brancas, para evitar ali um aumento muito grande da pressão, que pode contribuir ainda mais para essa pressão intracapsular. Aliviar o blefarostato. Tem a posição de Trendelenburg reversa, que é você colocar as pernas do paciente um pouquinho para baixo para diminuir o retorno venoso. Viscoelástico coesivo de qualidade, no caso de cataratas brancas, para contrabalancear essa pressão intracapsular de forma mais adequada. E aí tem as manobras, né? Ou você pode fazer a puntura com a agulha de insulina e aspirar esse córtex liquefeito, muito utilizado. Pode fazer um IAG laser pré-operatório, então antes de começar a cirurgia, leva o paciente no IAG, faz uma micro abertura da cápsula com IAG para aquele córtex leitoso sair e você evitar o risco de correr. Pode fazer uma cápsula X em caracol, que é uma cápsula X pequenininha, que você vai aumentando aos poucos para evitar dela correr. E o laser de fento segundo, ele é seguro e tem o menor risco de correr a rexis nesses casos. Se você tiver uma rexis descontínua, você evita a hidrodissecção, porque a hidrodissecção pode contribuir para essa rexis correr para posterior. E se você tiver confiança, pode reduzir os parâmetros e fazer a facoemulsificação ou pode converter para uma extracapsular. Boa. De rexis era isso. Aí a gente passa agora para as complicações da hidro. Na hidrodissecção, pode ter um bloqueio capsular. O que é isso? Está injetando
injetando BSS, PSS, esse BSS não escapa. Ele passa para trás do cristalino e não consegue escapar. E aí ele pode, por um aumento muito grande ali da pressão intracapsular, romper a cápsula posterior na hidro. E aí seu núcleo tomba na hora, é complicação bem crítica. Titanic. Quais são os fatores de risco? Rhexis pequena e núcleo muito grande, muito duro. Por quê? Porque se a Rhexis é pequena, tem muito contato ali da cápsula anterior com o cristalino e isso dificulta a passagem completa do BSS. Além disso, se você injetar volume demais, mesmo se for muito agressivo na hidrodissecção, e as cataratas em que você tem uma fragilidade capsular conhecida como polar posterior, pós-trauma, pós-vitré, pós-injeção intravítrea, caso tenha havido algum touch ali na cápsula posterior. Isso aí da polar posterior é uma coisa de prova que tem que saber. Não pode hidrodissecar, tem que, se for fazer alguma manobra, hidrodelinear. Tem que saber. É até aquilo, se tá na dúvida, não tá conseguindo ver a cápsula posterior, também evita, né? Exato, cataratas brancas também, totais, muitas vezes. Sabe que cirurgião mais raiz, mais experiente, acaba até hidrodissecando catarata branca, mas não é o ideal, né? O livro fala para não hidrodissecar porque você não tá vendo a cápsula posterior, você não sabe como é que tá a integridade se tem uma polar associada, enfim. E o fento, tá? O fento segundo tem um risco aumentado de bloqueio capsular porque pode ficar aprisionado bolhas de ar entre o cristalino e a cápsula posterior. E aí tem uma manobrazinha interessante que é da prática, né? E que a gente descomprime o núcleo, né? Quando você hidrodisseca, pressiona esse núcleo para deixar esse fluido passar e não ficar acumulado ali na cápsula posterior. E também onde colocar a cânula, né? Para não segurar o núcleo para baixo e caso rompa a anterior e não a posterior. É verdade, não cruzar com a sua cânula sobre todo o cristalino ali, tentar ir um pouco mais nas bordinhas. Uma questão que caiu em prova foi o bloqueio capsular pós-operatório, né? Uma coisa mais rara, caiu uma vez em prova, que é um bloqueio capsular diferente. Na verdade, em vez de ser o BSS da hidrodissecção que está acumulando atrás da lente, pode ser viscoelástico, né, que ficou retido atrás da lente, ou pode ser produtos de proliferação de células epiteliais ali que podem se proliferar atrás da lente. E pode provocar o deslocamento anterior da lente, baixa visual, e aí a conduta nesse caso é capsulotomia com IAG laser também. Então, bloqueio capsular pós-operatório, interessante que caiu uma vez na prova. Vamos falar agora das complicações em relação à íris, com destaque para síndrome da íris flácida, pessoal. Mas antes de falar de síndrome da íris flácida, um geralzão sobre pupila pequena. Então, pupila pequena é aquela que não dilata com midríase farmacológica para mais do que 4 milímetros. É importante você ver qual que é a resposta desse paciente no pré-operatório ao midriático, se ele dilata bem. Se ele não dilatar mais do que 4 milímetros, é uma pupila pequena. Principais causas, pseudodesfoliação, diabetes mellitus, uma atrofia do dilatador relacionada à idade, que é basicamente uma coisa meio idiopática, uso crônico de pilocarpina, enfim. E a síndrome da íris flácida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Qual é a conduta diante de uma pupila pequena? Inicial, adrenalina, viscoelástico coesivo, eventualmente romper sinéquia, se for um caso de uveíte, pode resolver muitas vezes. Não resolveu com essas medidas iniciais, a gente vai lançar a mão dos retratores irianos, dos anéis expansores. Um stretching de íris pode ser também realizado, embora vai gerar um pouco mais de inflamação e tem um risco de uma corectopia maior no pós-operatório, mas pode ser utilizado também. A gente vai evitar o quê? Evitar a esfincterotomia, né, que é antigamente, né, ia lá com Havanas, rompia o esfíncter, isso a gente tem que evitar, e iridectomias também, cortar a íris, é coisa muito anedótica hoje em dia com os recursos que a gente tem. Mas falando agora de síndrome da íris flácida, pessoal, essa aqui é importante. Uma das complicações que mais cai em prova. Então, a gente já falou um pouco, né? Está associada à utilização dos bloqueadores alfa-1-adrenérgicos, tanzolosina, doxazosina, parazosina, mas também outras medicações como clorpromazina, risperidona, finasterida e labetalol. É uma complicação idiosincrásica, ou seja, não tem relação com o tempo de uso, com dose. Então, pode aparecer num cara que usou por pouco tempo e pode não aparecer num cara que usou anos. Então, é idiosincrásico. Qual que é a clínica? Qual que é a tríade clássica? Flacidez progressiva da íris, então a íris você vai vendo aquela íris ficando mole na cirurgia, abaulada, flácida, miose progressiva, então eventualmente pode até ter começado com a pupila dilatada, começa a fazer miose progressiva e a íris começa a prolapsar por todas as incisões. Então é bem clássico e aumenta bastante o risco de complicações como RCP, perda vítrea, então temos que saber manejar. E a conduta, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente saber, né? Então, assim, é bem controverso se suspende ou não a medicação.
Tá? Então, assim, existem N relatos de que não adianta suspender a medicação, mas o CBO fala que ainda assim é bom suspender. Então, assim, é controverso. Alguns cirurgiões utilizam atropina e ANES, né? Então, anti-inflamatórios não esteroidais tópicos no pré-operatório, para tentar deixar essa íris ali menos flácida. Então, atropina e ANES no pré-operatório, você pode utilizar. Pensando agora na cirurgia em si. Incisões mais longas, para evitar essa íris herniar mais facilmente. Então, planeja incisões mais longas. Utiliza adrenalina intracameral. Nos Estados Unidos, eles utilizam fenil e ANES intracameral também. A gente não tem aqui no Brasil isso disponível, mas no Brasil a gente usa adrenalina, mas no livro da Academia Americana fala fenil e anti-inflamatórios não esteroidais intracamerais. Viscoelástico coesivo, pelo efeito mecânico ali mesmo, de deixar aquela íris mais empurrada para a periferia. A gente, né, tenta utilizar os viscoelásticos coesivos. A gente vai precisar de retratores ou anéis expansores para manter aquela íris no lugar. E em relação aos parâmetros, diminuir taxa de fluxo de aspiração e irrigação, porque se você tiver com uma taxa de aspiração muito alta, a sua caneta vai toda hora mordiscar ali a íris e a gente quer evitar. Então cai muito essa complicação. Agora, já mais para a parte final, pessoal, ruptura de cápsula posterior. É a complicação que mais cai na prova e também é do dia a dia. Eu costumo brincar que o principal fator de risco é residente operando. Mas é verdade, se você pegar a estatística, né, 0,5% é a taxa de ruptura de cápsula ou até menos cirurgiões sêniores e em cirurgiões em aprendizado é 10%. Então, realmente é uma diferença brutal. Mas o que está no livro de fatores de risco é cataratas complicadas, então pós-vitrectomia, pós-trauma, polar posterior, pseudesfoliação, síndrome da íris flácida, são as principais causas aí, principais fatores de risco de ruptura de cápsula posterior. O que tem que saber? Os sinais que te indicam que houve uma ruptura de cápsula. Midríase súbita, tá? Então do nada, uma midríase súbita, a câmara fica mais ampla, o núcleo fica mais móvel, porque obviamente não tem mais a cápsula posterior restringindo, ele vai ficando mais móvel, inclusive ele pode mergulhar para o vítreo. E uma dificuldade de emulsificar os fragmentos. O que mais cai? Conduta imediata. Qual que é a conduta imediata? Não tira a caneta do olho. Isso aí mudou, tá? Antes o CBO falava que era para você manter a irrigação ligada, mas não é isso que a gente faz, e agora ele corrigiu, agora o CBO e a Academia Americana estão se conversando, a gente mantém a caneta do olho, mas desliga a irrigação. A gente quer evitar de tirar a caneta do olho para não gerar uma perda súbita de pressão que vai gerar o prolapso vítreo. Mas se a gente ficar irrigando ali, a gente corre risco de mergulhar o pedaço. A gente desliga a irrigação, a aspiração, mas mantém a caneta dentro do olho e vai com, na sua paracentese, um viscoelástico dispersivo para tamponar aquela rotura, afastar aquele vítreo e evitar, né, que esse vítreo prolapse para a câmara anterior. E aí você vai decidir o que fazer. Se você vai converter para uma extracapsular, principalmente se tiver mais do que um quarto de núcleo ali, ou se você vai tentar jogar para a câmara anterior esse último fragmento e emulsificar, desde que você esteja com esse vítreo isolado e você faça isso na câmara anterior, é possível fazer. E depois vai aspirar o córtex a seco, fazer vitrectomia anterior se necessário. Implante aí vitrectomia anterior a gente pode fazer via pars plana ou pode fazer via câmara anterior, as duas formas são possíveis, aí como está na imagem. Em relação ao implante de lente, a gente vai implantar uma LIU de 3 peças no sulco ou uma LIU peça única no saco, desde que a ruptura de cápsula seja central, pequena e circular. Se for uma ruptura de cápsula central, pequena e circular, dá para botar uma peça única no saco. Inclusive, muitos cirurgiões, né, mais refinados, quando tem uma ruptura de cápsula, fazem uma cápsula ex posterior para deixar essa ruptura bem regular, circular e central, e aí botam uma lente no saco mesmo. Se você botar no sulco, é interessante capturar a zona óptica, que é você colocar a zona óptica sob a cápsula anterior, né? Você empurra ali a zona óptica para baixo da cápsula anterior e deixa os ápticos no sulco. Por quê? Porque aí você não muda o effective lens position praticamente. Você nem precisa fazer conversão de dioptria se você capturar a zona óptica. Se você não capturar a zona óptica, você colocar ela totalmente no sulco, aí você tem que reduzir um pouquinho a dioptria da sua lente, aí tem tabelas, né? Você reduz de meio a uma dioptria, dependendo da dioptria prévia da lente, tem tabelas para fazer essa conversão. Sobre desinserção zonular, a gente já falou que a principal causa é trauma, mas também tem Marfan, pseudesfoliação como causas importantes de desinserção zonular. E diante da desinserção zonular, nossa conduta vai ser algumas coisas que a gente pode fazer. Se você for querer realmente fazer a faco, se você tiver um fento segundo disponível, é ótimo para você garantir a Rexis com o fento segundo.
Se não, né, você vai ter que ali fazer a técnica de Capsulex normal, mas vai ser mais desafiador. Você vai proteger a região da desinserção com viscoelástico, porque você quer evitar prolapso vítreo pela região ali que está sem zônulas, reduzir parâmetros, fazer uma cirurgia mais slow motion ali. E na hora de retirar o córtex, que é uma hora muito crítica em caso de desinserção, porque o movimento de retirada do córtex, ele é um movimento que traciona um pouco as zônulas, né? Então você tenta fazer a técnica que a gente chama de hurricane, que é fazer uma aspiração mais tangencial, não ficar puxando para o centro ali de forma centrípeta que traciona mais as zonas. E aí, cara, isso aí é um mundo, né? Cirurgião de catarata vai tentar fazer a cirurgia por via anterior mesmo, preservar o saco, que é o melhor dos mundos, né? E colocar device de suporte capsular, mas algumas vezes vai ter que, né, enfim, partir para uma intracapsular ou extracapsular com fixação. E aí não tem muita regra, né? Vai depender da experiência e tudo mais. Mas o que está no livro? Né? O que está na nossa bibliografia? Que se for uma desinserção de menos de 90 graus, geralmente você coloca uma Lil de 3 peças no bag, com um áptico na região da desinserção, e isso é suficiente para manter a lente centralizada. Se não ficar centralizado, você acrescenta um device de suporte capsular ao final da cirurgia. Mais de 90, geralmente vai precisar de um device de suporte capsular, e você pode utilizar os ganchos de cápsula durante a sua cirurgia para manter o saco estável, e depois você vai implantar um device definitivo, como o CTR, que é o anel de tensão capsular, o CTS, que é segmentar, e que você sutura na esclera, né? Ele é só 90 graus ali, você sutura na esclera, ou o anel de Cione, que é um anel também 360, mas que você também sutura na esclera. E aí você utiliza o Gore-Tex ou o Prolene 5.0 para fazer essas suturas. E aí antes ele falava que mais do que 120 graus era FIC ou FEC, ou lensectomia via paz plana com fixação de lente, mas agora ele muda essa descrição. Ele fala assim, subluxações extremas, então ele não se compromete. Fala que subluxações extremas, você vai considerar uma FEC, ou uma FIC, ou uma lensectomia via paz plana com fixação de lente. Terminando, hemorragia supracoroidal. Pessoal, hemorragia supracoroidal é importante, né? Então, hemorragia supracoroidal é hemorragia expulsiva. Quais são os pacientes de risco? Automíopes, autohipermétropes, paciente com glaucoma ou com Sturge-Weber, porque o Sturge-Weber tem hemangioma de coroide, é claro que é um paciente que vai ser mais fácil sangrar essa coroide. Os fatores de risco sistêmicos, hipertensão, taquicardia intraoperatória, arteriosclerose, obesidade, idade avançada e uso de anticoagulante. E na prática é assim mesmo. O cara que tem hemorragia expulsiva é geralmente o paciente com glaucoma, e o paciente que você está ali no intraoperatório, está mostrando lá 20/12 ali, e o paciente taquicárdio, cara, é esse cara que evolui para hemorragia supracoroidal. E o gatilho intraoperatório geralmente é uma complicação com hipotonia, então uma ruptura de cápsula, aquela cirurgia complicada, muito difícil numa faco normal você ter essa complicação. Vai ser naquele caso de fixação, no caso de uma FEC que evoluiu mal, né? Então, porque essa hipotonia intraoperatória é um fator importante. E a gente vai observar, o olho fica duro, a câmara anterior fica rasa pra caramba, o reflexo vermelho some, começa a prolapsar vítreo e pelas incisões, e aí a gente precisa suturar imediatamente, não fica perdendo tempo, não queira concluir a cirurgia, sutura imediatamente. E aí no pós-operatório, controla a PA, controla a dor, usa manitol para reduzir essa PIL do paciente. E aí você pode até, num segundo momento, avaliar, drenar esse coágulo após ele se liquefazer, que geralmente leva uns 14 dias. Só comentar um diagnóstico diferencial importante, que é o mau direcionamento do humor aquoso, ou misdirection, não sei se você ia comentar, Bernardo, mas que pode acontecer principalmente quando você irriga o BSS na hora da hidrodissecção acima da cápsula anterior, e aí você gera uma irrigação do vítreo. E aí você tem também um aumento da pressão, o vítreo fica duro, só que não é por conta de um sangramento, e sim por conta dessa irrigação do vítreo. Pode acontecer ali também por conta da caneta. Eu tive um no meu R3 por conta da caneta mesmo, a paciente tinha alguma fragilidade zonular ali, e é bem dramático. Então você roda um manitol, né, espera um pouco, e aí depois você pode prosseguir a faco, ou você pode converter e fazer ali algumas incisões ali via pars plana para descomprimir esse vítreo. Então, um diagnóstico importante, diferencial para hemorragia supracoroidal. Boa. Agora, o último tema mesmo é endoftalmite. Endoftalmite cai bastante na prova, a gente precisa saber. Quais são os fatores de risco pré-operatórios? Então, paciente, por exemplo, com infecções prévias, blefarite, conjuntivite, dacriocistite, diabéticos, imunossuprimidos,
pacientes mais velhos, com mais de 80 anos de idade e homens, tá? Então, são os fatores de risco principais. E os intraoperatórios? Vazamento incisional, uma incisão que não está bem selada, ruptura de cápsula posterior e perda vítrea, tempo cirúrgico muito prolongado, né? Então, são os fatores de risco aí intraoperatórios. Em relação à profilaxia, eu acho que é o que mais cai, né? O mais importante aí. A gente tem que tratar previamente blefarite, conjuntivite, infecções palpebrais se existirem. Você não quer operar aquele paciente com aquela pálpebra cheia de meibomite. Cara, esse é um risco aumentado de endoftalmite. Iodopovidona 10% na pele ou clorexidina para limpar a pele, importante. Isolar os cílios com um bom campo bag, importante. Mas o mais importante, iodopovidona tópico, 5% colírio, no fórnice conjuntival, 3 a 5 minutos antes da cirurgia. É a medida mais importante na profilaxia da endoftalmite. Também tem evidência, antibiótico intracameral, moxifloxacino, cefuroxima ou cefazolina. Evitar a genta pelo risco de infarto macular e evitar vanco pelo risco de ORV, né? E, obviamente, selar bem as incisões. Então, esses são os fatores. A profilaxia envolve esses fatores, tá? O que não tem evidência? Antibiótico pré-operatório não tem evidência. Antibiótico pós-operatório não tem evidência, assim, embora a gente faça na prática, não tem estudos que mostram o benefício. Antibiótico na solução de irrigação, subconjuntival, nada disso tem evidência de benefício, assim, né? Não que não deva fazer, cada um tem a sua prática, mas na literatura não tem evidência. Endoftalmite a gente divide em aguda e crônica. Aguda, menos que 4 a 6 semanas após a cirurgia. Os agentes mais comuns, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que são os gram-positivos de pele, outros gram-positivos da cavidade oral, como Streptococcus, e gram-negativos entéricos, beleza? A clínica todo mundo conhece, aquela clínica clássica, dor de forte intensidade, baixa visual, hipópio, aquele olho bem inflamado, bem quente, como vocês estão vendo na imagem. Pô, chegou isso aqui em 3 dias pós-faco, é o pesadelo do cirurgião de catarata, realmente. E a conduta é bem interessante. A conduta ela é pautada ainda no estudo IVS, que é um estudo de 1995, super antigo, mas até hoje cai em prova, 2024 no CBO caiu também, então a gente precisa saber. O que aquele estudo IVS falou? Que se a acuidade visual do paciente for movimento de mãos ou melhor, você pode fazer tanto a vitrectomia quanto fazer o tratamento apenas clínico com injeção intravítrea de antibiótico, vanco e ceftazidima, porque não tem diferença, segundo o estudo. Na prática, na época era 20 gauge a vitrectomia, hoje tem sistema 23, 25 gauge de tecnologia, os aparelhos evoluiu muito. Na prática, a gente sabe que, né, a maioria dos cirurgiões vai optar pela vitrectomia e os resultados são muito bons, tá? Mas o que o IVS falou é isso. Mais que movimento de mãos, não tem diferença entre vitrectomia e injeção intravítrea. Se for percepção luminosa, aí sim a vitrectomia, nesse estudo, foi superior a apenas fazer injeção intravítrea. Obviamente, sempre que você faz vitrectomia, você injeta um antibiótico no final também, vanco, ceftazidima. Adjuvantes que você pode utilizar, dexametasona intravítrea, desde que você tenha excluído causas fúngicas, enfim, é um adjuvante. E antibiótico por via oral também pode ser um adjuvante, moxifloxacino, tem uma boa penetração vítrea, linezolida, a própria levofloxacino, tá? Mas não está ali tão evidente o benefício quanto a injeção intravítrea. E por fim, a crônica, aquela mais que 6 semanas após a cirurgia. Propionibacterium acnes é o grande agente etiológico, mas também pode ser Candida parapsiloses, Staphyloepidermidis, mas o que cai em prova é Propionibacterium acnes, grava isso daí. E a clínica é aquela uveíte que não... Aí, o Iago mostrou. Ele mostrou aquelas colônias atrás da lente, beleza? Realmente tem essas placas intracapsulares, pode ter uma reação granulomatosa, mas o que é típico é aquela uveíte que não melhora. O cara operou a faco e por nada você consegue tirar o corticoide dele. Ele, o tempo todo que você tira o corticoide, ele inflama. Isso aí abre o olho para a possibilidade de endoftalmite crônica. Um outro diagnóstico diferencial poderia ser uma uveíte glaucomifema, algum áptico que está causando não está no sulco e você não sabe que está no sulco, está relando ali no tecido uveal, mas aquela uveíte que não melhora por nada, tem que pensar na possibilidade de endoftalmite crônica. E o tratamento aqui geralmente é cirúrgico por conta do antibiótico não conseguir agir muito bem nessas colônias aí intracapsulares, então tem que fazer vitrectomia, explante da lente, injeção intravítrea de vanco ceftazidima e num segundo momento, lá depois que melhorar, pensar lá para frente numa fixação de líquido. Era isso, senhores. Demorou mais do que o planejado, mas porque a gente entregou bastante valor para vocês. Eu acredito que foi bem boa essa revisão. Deixa os feedbacks, manda mensagem pra gente aí com o que pode melhorar nessas lives de revisão. Quero agradecer meus colegas aqui. Um abraço e até a próxima revisão.